Bora falar de saúde agora? Hoje é o Dia Mundial da Alergia. É uma forma de alertar a população sobre uma condição que pode ser leve, moderada ou até chegar a casos extremos. De acordo com a OMS, a prevalência de doenças alérgicas tem aumentado em todo o mundo, especialmente entre crianças, idosos, imunossuprimidos e portadores de doenças crônicas. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Pra você ter uma ideia, as alergias atingem cerca de 30% da população aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o Dr. Roberto Lacerda, que é alergologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo, viu? E a você que está aí do outro lado, né? Você sabe que pode e deve participar do quadro Só Saúde, enviando suas perguntas, seus relatos para o nosso WhatsApp. É o 991050400. Já está aqui comigo. Alergia é o assunto de hoje. Então, se você tem alguma pergunta, já manda aí para mim. É você no MD participando aqui junto comigo, deixando o nosso quadro ainda mais bonito, mais rico também com a sua participação, tá? Doutor, antes de qualquer coisa, acho que é importante a gente falar sobre o conceito, né? Existe um conceito que é a alergia, é uma doença. Explica aí pra gente. A alergia faz parte de um grupo de doenças crônicas, né, que o sistema imunológico do paciente alérgico, ele causa uma resposta exagerada imunológica contra coisas que não causam doença na maioria da população. Então, ácaros, 70% da população não tem alergia, 30% tem. Alergia a medicamentos, 15% da população tem alergia a medicamentos, 85% não tem. Então, é uma resposta errada imunológica do sistema imunológico, causando sintomas desde pele, como a dermatite, o eczema, a urticária, respiratória, como rinite, sinusite, asma, e até gastrointestinal. É uma parcela importante da população, são 30% aí, né, das pessoas aqui no nosso país. E as causas, doutor, para ter essa resposta diferente assim no organismo? Então, do ponto de vista de prevalência, tem se atribuído ao aumento dessa prevalência de doenças alérgicas a mudanças da temperatura do ponto de vista global, né? A teoria também da higiene ambiental, ou seja, quanto mais higiene, mais acesso à água potável, saneamento básico, antibióticos, vacinas, aumenta essa resposta exagerada, errada, que é a alergia. Entendi. E existem tipos que aparecem, que costumam aparecer mais na população, doutor? Aqueles que são mais comuns mesmo? Isso, 30% da população tem algum tipo de alergia, como você falou. Sim. A mais comum é a rinite alérgica, que é a sensação que está sempre com coriza, espirros, obstrução nasal, a sensação que está gripado. Sim. É a asma depois disso, que é tosse, cansaço, chiado e falta de ar. Depois vem a dermatite atópica. Também tem as alergias a medicamentos, alergias alimentares, que é uma coisa muito importante, principalmente a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que é um problema que acomete 5% das crianças. E além disso, tem, por exemplo, dermatite de contato por cosméticos, nas mulheres é muito frequente. Aí tem uma diversidade de reações alérgicas. E essas alergias, elas costumam aparecer em forma de crise, doutor? Ou independente do contato, essa alergia ela vai ser recorrente para essas pessoas que já têm esse diagnóstico? Muito bem. Então, a alergia é uma doença crônica. Por exemplo, quem tem hipertensão tem que tomar um medicamento para hipertensão diariamente. O diabético, um medicamento específico. E as doenças alérgicas também são. Então, o importante é fazer a prevenção. O que acontece hoje no Brasil é a dificuldade do paciente ter acesso a médico alergista no sistema público de saúde. Entendi. Temos alguns avanços, por exemplo, pacientes com rinite alérgica têm acesso ao spray nasal de corticoide gratuitamente, pacientes com asma têm acesso às bombinhas gratuitamente na farmácia popular e os casos de asma grave no Sedimex. Então, fazer prevenção das doenças crônicas alérgicas faz com que o paciente tenha uma vida normal. Então, as crises que são frequentes, aquelas famílias que sofrem muito
são as famílias que não fazem a prevenção. Entendi. As famílias que fazem a prevenção têm uma qualidade de vida boa porque a criança, o adulto alérgico ou idoso ter sua alergia controlada. Ainda falando sobre as crises, né? Elas costumam aparecer de tempos em tempos. Quanto tempo normalmente dura uma crise de alergia, por exemplo? Então, as alergias respiratórias pioram nesse período de inverno, chuvas, aumenta a temperatura, mais ácaros, fungos, mais infecções virais. Mas as alergias hoje a gente consegue tratar de uma forma muito tranquila. Então, uma crise alérgica que antigamente era internado o paciente, por exemplo, quando eu era estudante de medicina, o paciente tinha uma crise de asma, urticária, ele era internado, ficava 3, 5, 10 dias. Hoje não, hoje você com medicamentos orais, você consegue tirar o paciente da crise Sim. facilmente e tendo uma qualidade de vida muito boa, se manter a prevenção. Interessante, né, que algumas pessoas, pelo menos eu já conversei com algumas pessoas que disseram que desenvolveram alergia depois de adultas, por exemplo, que na infância tinham contato, por exemplo, com leite ou com camarão e comiam normalmente e depois da fase adulta começaram a ter algum certo tipo de alergia. Por que isso acontece, doutor? Então, o sistema imunológico é como ele fica policiando esses agentes que a gente chama de alérgenos. De uma hora para outra, o sistema imunológico interpreta de forma errada esse alimento, ou um medicamento, ou um ácaro, como um inimigo potencialmente grave. Então, em vez de ele ter uma resposta leve, ele de repente pode desenvolver uma alergia, uma resposta exagerada, por exemplo, um paciente que tomou dipirona, penicilina, amoxicilina a vida toda e desenvolveu alergia a medicamento. Sim. O paciente que comeu camarão, caranguejo a vida toda e vai ter essa reação. Então a resposta pode ser começada na infância, na idade adulta ou na terceira idade. Entendi. No caso da Maria de Fátima, ela acabou de mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp. Obrigada, viu, Maria? Tá atenta aqui aos nossos temas, né? As perguntas que a gente está trazendo aqui para o doutor. Ela deu bom dia para a gente. Ela disse, doutor, que teve asma aos 11 anos de idade. Hoje está com 61 anos de idade. Ela quer saber se essa crise pode voltar aí mesmo depois de algum tempo. Então a asma geralmente começa na infância, na infância. Mas o paciente com asma, existe uma asma leve, a asma moderada e a grave. A asma grave geralmente dura a vida toda. A vida toda, né? A asma dela é leve agora, chama asma leve intermitente. Ela pode ter uma crise de asma se tiver uma infecção respiratória, tipo uma gripe, uma pneumonia, pode acontecer isso. Certo. Mas em geral, o caso dela, ela teve sorte e a asma regrediu. Coisa boa, né? Mas de toda forma é bom ficar atenta, né? Para se surgir algum probleminha, não deixar de tratar. Obrigada pela pergunta, viu, Maria? Aqui, mais uma dúvida, a nossa telespectadora não se identificou. Não, identificou sim, é Ingrid. A filha dela tem 1 ano de idade. Ela disse que está com uma alergia crônica e o médico falou que ela precisa fazer um exame para saber qual realmente é essa alergia. E aí, como é que funciona esse exame, né, doutor? Esse diagnóstico para saber se realmente é uma alergia crônica, qual alergia, né? Alergia a quê? Essa criança de 1 aninho só tem. E aí, como é que funciona esse exame? Então, o diagnóstico de alergia é feito pelo médico avaliar a história clínica com detalhes, examinar o paciente e fazer alguns testes. Esses testes podem ser os testes cutâneos alérgicos, para inalantes, alimentos e medicamentos. E existem alguns exames de sangue que chama RAST, que é um exame específico que você identifica alguns tipos de alergia no sangue. Nesse caso é um bebê, né? 1 ano de idade. Funciona para ele também dessa mesma forma? E nesse caso aí, como é criança, provavelmente ou vai ser bebê chiador, rinite, dermatite atópica ou alguma alergia alimentar. Certinho. E ela trouxe aqui mais uma pergunta, né? Se for alergia crônica, isso tem cura? E aí, doutor? Que bom que na infância a maioria das alergias evoluiu para cura. Então, vamos lá, a PLV, alergia à proteína leite de vaca. A maioria das crianças com 2, 3 ou 5 anos ficam curadas de alergia à proteína leite de vaca, alergia ao ovo. Existe a rinite alérgica, essa aí geralmente perdura para a vida toda. O bebê chiador, que é aquela criança que tosse, chia, cansa.
e a asma na criança, em geral, tem uma regressão após 5 ou 8 anos de idade. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vai mandando aí suas mensagens para a gente. Tem várias outras aqui no nosso WhatsApp. No próximo bloco a gente retoma com o quadro Só Saúde. Manda aí sua mensagem no 991050400. Você no MD, já sabe, né? Então interage com a gente, manda aí sua dúvida, seu relato. Já já a gente volta aqui a conversar com o nosso especialista. Tá certo assim, doutor? Beleza, combinado então.